Oi pessoal, aqui é o Juliano. Hoje eu quero falar sobre a cobrança de pagamentos por trabalhos de tradução. A situação ideal é que a gente não precise cobrar pelos pagamentos. A situação ideal é que nós entreguemos a tradução e depois o cliente pague no prazo estipulado, sem ninguém ter que lembrar ao outro sobre o pagamento. Mas é claro que tem vezes em que a gente precisa cobrar o cliente porque o cliente esqueceu ou porque o pagamento está atrasado. Então, situações como essas. Bem, tem todo um espectro de pagamentos, né? No caso, tem clientes que pagam antecipadamente. Por exemplo, nessa semana mesmo eu recebi uma mensagem sobre uma tradução. É uma pessoa física, né? Queria que eu traduzisse um resumo de uma dissertação. E ela perguntou qual era o preço e qual eram os meus dados bancários. E eu falei o preço, falei meus dados bancários e a pessoa pagou e depois eu fiz a tradução e entreguei. Então essa aí seria talvez a situação melhor de todas, né? Quando o cliente paga antes do trabalho ser efetuado. Mas também tem clientes que você traduz e o cliente paga alguns dias depois ou algumas semanas depois. Só que o normal mesmo é o cliente pagar entre 1 mês e 45 dias depois. Essa aí realmente é a grande parte dos meus clientes, né, que são as agências de tradução. Elas pagam com 30 a 40 dias aproximadamente depois que o trabalho é entregue. E claro, tem alguns clientes que atrasam os pagamentos, às vezes pagam depois de 2 meses ou depois de 2 meses e meio, por causa de alguma situação que aconteceu. E o pior cenário é o cliente que nunca paga, né? Obviamente. Aí a gente pode chamar até de calote. Mas eu quero falar de calote em outro vídeo, possivelmente. Então nesse vídeo eu vou falar sobre os clientes que pagam de forma atrasada e como lidar com eles. Como eu falei, tem alguns clientes que pagam antecipadamente e outros que pagam em dia. Desses aí a gente não precisa reclamar nada. Mas e se você entregar o trabalho e depois de 1 mês ou 2 meses você não recebeu o pagamento? O que você pode fazer? Resumidamente, você vai enviar uma mensagem para o cliente dizendo: cadê o meu pagamento? Mas como é que a gente faz isso? Bem, não é tão frequente acontecer isso, de atrasos, né? Pelo menos na minha experiência. Eu já trabalho há 10 anos para vários clientes de vários países e normalmente eles pagam com 30 dias a 45 dias depois da entrega. Mas às vezes eu percebo que tem alguns que atrasam. E o que eu faço? Bem, eu envio um e-mail para eles, né, chamado pagamento atrasado, e eu anexo nesse e-mail a fatura a qual eu estou me referindo e pela qual eu estou cobrando o pagamento. E eu falo mais ou menos assim: caro cliente fulano de tal, eu acho que a seguinte fatura já deveria ter sido paga e agora está atrasada. Você pode me dar alguma informação sobre isso? Atenciosamente, Juliano. É um e-mail tranquilo que eu envio para um cliente qualquer e aí depois espero que ele me responda e me pague. Então é basicamente isso. E você não tem que ter vergonha de fazer isso e não tem problema nenhum em fazer esse tipo de cobrança. Eu faço essas cobranças mais quando eu estou folgado, porque às vezes eu estou com um fluxo de trabalho muito grande e nem me lembro ou nem percebo que algum pagamento está atrasado. Mas tem algumas semanas ao longo dos meses que eu tenho menos trabalho e nessas semanas eu tiro um tempo para pensar e verificar alguns clientes que talvez não tenham me pagado ainda. Então, como é que eu faço isso? Como eu mostrei para vocês, eu tenho uma planilha onde eu insiro todos os trabalhos de tradução que eu recebo, qual é o cliente, qual é o valor, quantas palavras, todos os detalhes, né? Inclusive, se vocês quiserem ter uma planilha como essa, eu posso dar um modelo para vocês, basta vocês me enviarem um e-mail. Pode ver aqui na descrição do vídeo. Então, eu vejo na minha planilha cliente A, B, C, D e eu vou vendo os pagamentos que ele me fez, né,
um mês atrás ou 2 meses atrás, se estão atrasados ou não. Eu só recebo através de duas formas, ou do PayPal ou através de transferência bancária. Então, por exemplo, eu pego um cliente A, eu vou lá no meu PayPal e verifico, será que nos últimos meses ele me pagou? E eu verifico lá os pagamentos desse cliente. Se não tiver, talvez ele tenha me pagado por transferência bancária. Então eu vou lá no meu banco, eu verifico o extrato bancário, as operações de câmbio, porque é moeda estrangeira, e verifico. Então, se eu não achar esse cliente, esse pagamento nem no PayPal, nem na agência bancária, então realmente é porque aquela fatura está atrasada. Eu tenho uma pasta chamada traduções, e dentro dessa pasta eu tenho uma pasta para cada cliente. Então eu tenho lá a pasta traduções, e dentro eu tenho cliente A, cliente B, cliente C e assim por diante. E dentro da pasta de cada cliente eu tenho os arquivos daquele cliente, inclusive as faturas que eu enviei para aquele cliente nos últimos meses. Então eu verifico aquelas faturas, eu vejo se elas não foram pagas nem no PayPal nem na agência bancária, e eu mando um e-mail nesses moldes para o cliente, anexando as faturas que eu acho que estão atrasadas, e aí logo depois o cliente me responde e já me paga. Então isso é um processo normal, é uma rotina para mim que acontece a cada alguns meses. Então, cobrança de pagamento de tradução, e isso é normal, certo? Alguns clientes têm sistemas automáticos de pagamento, outros clientes manualmente, são agências menores, então às vezes realmente pode acontecer dele esquecer mesmo. Inclusive, nessa semana passada eu recebi um trabalho de um cliente que era só $4, e aí eu fui ver, é um cliente que não me manda trabalho muito frequentemente, e às vezes esses clientes passam batidos, um cliente que manda 2 trabalhos em um ano, e no ano seguinte manda mais 3 trabalhos, clientes que não são habituais. Então esses clientes aí às vezes a gente esquece de verificar. Então quando eu recebo um trabalho de um cliente que não é muito frequente, eu verifico, será que esse cliente está em dia comigo? Aí eu vou lá na pasta do cliente e verifico. E nessa semana, por causa desse trabalho de $4, eu fui analisar aquele cliente e vi que tinha um trabalho anterior de $75 de setembro do ano passado, de 2017, que ele não tinha me pagado. Então eu mandei um e-mail imediatamente, olha, esse trabalho aqui anterior você ainda não me pagou, então você pode pagar? Aí no dia seguinte ele já me pagou. Então isso é normal, certo? Às vezes, como eu falei, quando eu tenho uma semana mais folgada, eu verifico os pagamentos de um cliente, e se tiver alguma pendência eu mando um e-mail e aí o cliente paga. Então isso é tranquilo. Ou então, se for um cliente infrequente, realmente você verifica aquele cliente, porque até você esquece que ele existe, e vê que tem um pagamento pendente e ele te paga também. Eu me lembro que faz 2 ou 3 anos eu estava verificando na minha planilha, porque eu estava sem nada para fazer e estava simplesmente vendo lá os nomes dos clientes, e apareceu um nome lá que eu não me lembrava de jeito nenhum quem era esse cliente, e eu vi que eu só tinha feito um trabalho para ele 6 meses antes. E aí eu fui verificar, será que esse trabalho foi pago? Aí eu fui lá no PayPal, fui lá na conta bancária e não tinha sido pago. Era uma agência da Polônia, era um trabalho de apenas uns $20, mas de fato esse cliente só me contratou uma vez e nunca mais, e eu me esqueci dele. E 6 meses depois, quando chegou esse dia, eu verifiquei por acaso, foi pura sorte, que ele não tinha me pagado. Então mandei um e-mail e ele me pagou prontamente. Então, às vezes acontece dessas coisas. E também acontece de você às vezes pensar que o cliente não pagou e ele já pagou. E aí você manda um e-mail para ele cobrando e ele te diz, não, eu já paguei, está aqui o pagamento, ó. Foi no PayPal no dia tal, ou então foi na agência bancária no dia tal. Então também acontece isso e não é chateação nenhuma, é normal, você pode mandar esses e-mails, porque às vezes se eles fazem uma transferência bancária para o seu banco, às vezes o nome que aparece lá no banco não é exatamente o nome fantasia daquela agência de tradução. Então pode ser que uma operação de câmbio você não reconheça, ou até mesmo no próprio PayPal, o pagamento é feito por um funcionário que tem um e-mail diferente e você não sabe que aquele pagamento do PayPal ou do banco foi feito
relativo àquela agência de tradução. Então às vezes acontece isso. Então já teve casos, vários casos, que eu cobrei o cliente, eu disse, olha, eu acho que essa fatura não foi paga. E o cliente falou, não, ela foi paga sim. Tá aqui, ó, no PayPal, número da operação é tal, ou então na agência bancária com esse nome. Aí eu vi lá e vi, ah, você tem razão, realmente já foi pago, obrigado. Pronto, é só isso. Então acontece isso, pessoal, fiquem atentos. Eu me lembrei de fazer esse vídeo porque nessa semana aconteceu isso com essa agência, né, que eu peguei um trabalho de $4 e vi que ela estava me devendo $75 desde setembro. Então eu cobrei e fui pago. E às vezes também você pode perguntar sobre o pagamento, tipo assim, o pagamento é esperado para essa semana ou para daqui a uma semana, e você às vezes quando eu estou apertado, eu cobro também. Isso já aconteceu. Eu disse, será que você poderia me adiantar esse pagamento dessas faturas? E muitas vezes isso deu certo. Muitas vezes o cliente, ah, tudo bem, não tem problema. Ele pagou prontamente, naquela mesma semana, uma cobrança que eu fiz. Então era isso que eu queria deixar registrado aqui nesse vídeo, que você pode cobrar e você deve cobrar quando os pagamentos estiverem atrasados, né? E perguntar, cadê o pagamento dessa fatura? Claro, com respeito, um e-mail bonitinho, escrito, né? Você poderia me informar sobre o pagamento dessa fatura? Eu já fiz isso para vários clientes e isso é tranquilo, é uma coisa que acontece. Então, não tenham medo de fazer essas cobranças, porque realmente o pagamento é devido. Você entregou a tradução, então você tem que ser pago por ela. Então, façam isso. Agora, claro, tem outros casos em que você cobra e o cliente nunca te paga. Isso aconteceu comigo nos últimos 10 anos apenas 2 vezes. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, que eu vou falar sobre calotes, mas que na minha experiência são muito raros. Mas enfim, era isso que eu tinha para falar sobre hoje. Façam as cobranças quando seus pagamentos estiverem atrasados. Isso é normal, eles têm um setor de finanças, eles têm uma pessoa responsável e eles vão pagar se eles estiverem realmente devendo para vocês, e não vai ficar nenhuma chateação em nenhum dos lados. Então é isso aí, galera. Boa sorte para todo mundo e um grande abraço.